Norma Regulamentadora 17, que dispõe sobre ergonomia. Bom, o que visa essa norma é estabelecer parâmetros que permitem a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Isso quer dizer que a empresa e o local de trabalho têm que se adaptar ao trabalhador, e não ao contrário. E também tem que oferecer o mínimo de conforto para esse trabalhador, que não cause danos, nem temporários, nem permanentes a esse trabalhador. Essa norma, ela dispõe desde as cadeiras, como devem ser as cadeiras, para quem trabalha no computador, por exemplo. Essas cadeiras têm que se adaptar ao tamanho da pessoa, não é uma regra geral. Dependendo do tamanho, do peso, essas cadeiras têm que se adaptar para deixar a pessoa confortável para realizar o trabalho dela. Tem também a questão da luz, que é muito importante para a pessoa não forçar a vista na área de trabalho, tanto em indústria, por exemplo, um galpão, ou para a tela de computador. Também dispõe sobre carga, sobre carregamento de carga ou realocação das cargas. Dito os parâmetros que tem que ser, o peso, para não causar danos aos trabalhadores. Dita também sobre umidade relativa do ar, o que acaba sendo um conforto ou desconforto para os trabalhadores. Essa norma ela também dita sobre a organização do trabalho, que não pode ferir as características psicofisiológicas do trabalhador. Por exemplo, nas horas de trabalho, no modo operatório, nas normas de produção, no ritmo de trabalho. Não pode exceder o limite humano, o limite do trabalhador. Nessa norma também tem um anexo só para os trabalhadores, do operador de checkout e para os operadores de telemarketing. São dois anexos que tem especificado para esses dois tipos de trabalhadores. E essas adaptações elas têm que ser feitas pela empresa, pelo profissional qualificado. Por exemplo, um fisioterapeuta que tem uma especialização em ergonomia. É obrigação da empresa também fiscalizar, porque depois se o funcionário tiver um problema na coluna, por exemplo, a empresa pode alegar que ela deu as condições de ergonomia, mas o funcionário não prestou atenção, por exemplo. Bom, essa é a NR17, os principais pontos dela. Bom, a NR18. A NR18 é uma norma regulamentadora de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Ela é uma NR setorial da construção civil. Ela está acima da NR especial e da NR geral. Porque se tiver o mesmo item, por exemplo, andaimes, em uma NR especial e em uma NR geral, a regra que vai prevalecer é da NR setorial. Objetivo desta NR: estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente do trabalho na indústria da construção. Bom, essa NR ela é enorme. Ela pega cada item que existe num canteiro de obras, por exemplo, e regulamenta esse item. Por exemplo, andaimes, as áreas de vivência dos trabalhadores, na demolição, nos campos de demolição, nas armações de aço, nas estruturas de concreto. Tudo está explicado nessa NR como se deve proceder. Essa NR tem um diferencial sobre os custos, que, como em todas as outras, a empresa é responsável por ou verificar ou dar o curso para o funcionário. E nessa NR os cursos têm que ser presenciais. E aqui, como ela é nova, ela foi refeita em 2019, já tem até a carga horária desses cursos.
Nesses itens que ela regulamenta, o principal foco dela é a segurança. Por exemplo, a segurança em uma demolição, em uma escavação de rochas, que também está aqui na NR 18. Em andaimes, por exemplo, também. Trabalho em altura. Tudo isso está incluído na NR 18. Ela possui também alguns anexos. O anexo 1 é a ficha de acidente de trabalho. Quando acontece um acidente de trabalho, tem que preencher essa ficha. O anexo 2 é tipo um documento, que é as condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. O anexo 3, ele dispõe sobre plano de cargas para gruas. E o anexo 4 é sobre plataformas de trabalho aéreo. Então, essa NR é uma NR bem completa, que dita normas de segurança em vários itens da construção e também em algumas coisas específicas, como demolição, escavação de rochas, essas coisas. NR19. NR19 trata sobre explosivos. O que é considerado explosivos para NR19? Considera-se explosivo material ou substância que, quando iniciada, sofre decomposição muito rápida em produtos mais estáveis, com grande liberação de calor e desenvolvimento súbito de pressão. As atividades de utilização, importação, exportação, tráfego e comércio de explosivos devem obedecer à legislação específica e que é fiscalizado e autorizado pelo Exército Brasileiro. Todo manuseio, transporte, fabricação e armazenamento é fiscalizado pelo Exército Brasileiro, porque qualquer substância explosiva é uma substância controlada, a sua fabricação é controlada para que não seja fabricado muito e o Exército acabe perdendo o rastro daquilo. Ele tem que saber sempre onde está cada quantidade de explosivo, para caso aconteça um acidente ou, por exemplo, se faça uma bomba em algum lugar, eles tenham como rastrear esse explosivo. No anexo 2 dessa norma, estão dispostos as regras para armazenamento e fabricação, as regras de distância e quantidade máxima de cada componente. No anexo 1 está disposto a segurança e saúde na indústria e comércio de fogos de artifício e outros artefatos pirotécnicos. Bom, os fogos de artifício eles são menos perigosos, por exemplo, do que os explosivos usados nas rochas ornamentais, que eles usam para separar a rocha da rocha maior. Mas mesmo assim eles precisam de uma regulamentação, porque pode causar acidentes e podem ser usados para outros fins que não fogos de artifício e artefatos pirotécnicos. E podem prejudicar a saúde também dos trabalhadores, porque alguns são bem prejudiciais. Então, essa norma dispõe sobre algumas regras de manuseio desses materiais explosivos. NR20. Bom, a NR20 é sobre segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. Essa norma ela estabelece requisitos mínimos para gestão de segurança e saúde no trabalho contra os fatores de risco de acidentes provenientes de atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. Bom, e o que é considerado líquido inflamável? Líquido inflamável é quando possui ponto de fulgor menor ou igual a 60 graus Celsius. Líquidos que possuem ponto de fulgor superior a 60 graus Celsius, quando armazenados e transferidos aquecidos a temperaturas iguais ou superior a seu ponto de fulgor, se equiparam a líquidos inflamáveis. Gases inflamáveis. Gases inflamáveis são considerados aqueles que inflamam com ar a 20 graus Celsius e a uma pressão de 101,3 kPa. Líquidos combustíveis são líquidos com ponto de fulgor maior que 60 graus e menor que 93 graus Celsius.
Nessa norma tem uma tabela que fala sobre a classificação das instalações. Ela possui 3 classes, e essas classes têm a atividade e quanto à capacidade de armazenamento de forma permanente ou transitória, ditas regras para cada coisa. Por exemplo, a classe 1 é postos de serviços com inflamáveis e ou líquidos combustíveis, atividade de distribuição canalizada de gases inflamáveis, instalações com pressão máxima de trabalho admissível a 18 kg/cm3. A capacidade de armazenamento permanente ou transitória dessa atividade também está disposta na tabela, que nesse caso é gases inflamáveis acima de 2 toneladas até 60 toneladas, líquidos ou combustíveis inflamáveis acima de 10 metros cúbicos até 5.000 metros cúbicos. E para fazer a análise de risco desses locais, tem que ser um profissional habilitado, como um técnico ou um engenheiro de segurança do trabalho. Deve haver uma sinalização nesse local, identificando os riscos e os combustíveis ou gases ou líquidos inflamáveis. Nesta norma também dita as regras de construção, montagem, armazenamento, as regras de segurança. E também fala que o empregador deve elaborar, documentar, implementar e divulgar e manter atualizados os procedimentos operacionais que contenham os aspectos de segurança e saúde no trabalho, em conformidade com as especificações do projeto de instalação e com as recomendações da análise de risco. Então, como é comum nas outras NRs, o empregador que tem esse dever de manter tudo atualizado e seguro para o trabalhador. O dever do trabalhador é obedecer essas regras. O empregador também deve oferecer cursos para esses trabalhadores, para segurança deles mesmos e para movimentação, por exemplo, como fazer a movimentação desses líquidos. Um plano de emergência também é necessário. E nessa NR, como na NR 18, nessa NR já tem os cursos, a carga horária desses cursos que são necessários e também o tempo de reciclagem. A abrangência dessa NR é para extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio, manipulação de inflamáveis nas etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção, expensão, desativação e instalação. Para extração, e não se aplica às plataformas e instalações de apoio empregadas com finalidade de exploração e produção de petróleo e gás no subsolo marinho. Essas regras são definidas pela NR 37. NR 21. A NR 21 dispõe sobre trabalho a céu aberto. O trabalho a céu aberto pode ser, por exemplo, colheita de uma plantação. Ela dispõe que mesmo esse trabalho sendo a céu aberto, o empregador tem que proporcionar um abrigo para esses trabalhadores, ainda que rústico, capaz de proteger o trabalhador contra as intempéries. E também deve ser tomadas medidas para proteger o trabalhador contra a insolação, contra o calor excessivo, contra o frio, contra a umidade e contra ventos inconvenientes. E essa NR também dispõe sobre os trabalhadores que residem no local de trabalho. Isso é muito comum no Brasil quando se vai fazer colheita de uma plantação muito grande, que o trabalhador tem que ficar no local. Bom, para ele ficar no local, o alojamento tem que ser adequado às normas sanitárias, adequado às normas de construção brasileira, não pode ser perto de abrigo de animais, não pode ser muito cheio de mato em volta, e todos os trabalhadores têm que ter tomado medidas de profilaxia, como por exemplo vacinas, para
mosquitos ou doenças daquela região, caso ele seja de fora. E também acontece muito do trabalhador ir com a família. E se caso ele for com a família não pode ficar num alojamento que ele ficaria sozinho. Tem que ter um alojamento adequado para a família, projetado por tanto de membros daquela família, com banheiro para a família, não um banheiro coletivo como seria no alojamento. E também não pode ficar perto de abrigo de animais, tem que ser bem vedada, tem que ter as condições mínimas de vivência. Essa lei, ela protege o trabalhador da exploração do empregador, porque acontece muito, porque já que são regiões afastadas, que, por exemplo, vai fazer uma colheita de milho numa região afastada, difícil de um fiscal chegar lá. Então, essa lei é feita. E se for constada as irregularidades, o patrão sofre as consequências. E os trabalhadores também têm que começar a exigir essas normas, que essas normas sejam cumpridas, porque é o mínimo que o empregador tem que fazer. NR22. NR22 é sobre saúde e segurança ocupacional na mineração. Assim como a NR18, a NR22 também é uma NR setorial. O seu principal objetivo é disciplinar os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento da atividade mineira com a busca permanente da segurança e saúde dos trabalhadores. Campo de aplicação. O campo de aplicação é mineração subterrânea, mineração a céu aberto, garimpos, beneficiamento e pesquisa mineral. Essa norma é uma norma muito grande que dispõe sobre todos os aspectos que estão incluídos na mineração, como organização do local de trabalho, circulação de transporte, pessoas e materiais, transporte contínuo através de correias, superfície de trabalho, escadas, máquinas e equipamentos, ferramentas e instalações, equipamentos de guindaste, cabos, correntes, polias, estabilidade de maciços, aberturas subterrâneas, tratamento de revestimento de aberturas subterrâneas, proteção contra poeira mineral, sistema de comunicação, sinalização das áreas de trabalho, instalações elétricas, operações com explosivos e acessórios, desmonte hidráulico, lavra com dragas flutuantes, ventilação em atividade subterrânea, beneficiamento, disposição de estéreo, rejeitos e produtos, iluminação, proteção contra incêndios e explosões acidentais, prevenção à explosão de poeiras inflamáveis em minas subterrâneas de carvão, proteção contra inundação, vias de saída de emergência, paralisação e retomada de atividade das minas, dentre outras coisas. Ela é muito grande, essa norma, e ela basicamente dita tudo que eu falei anteriormente, como deve ser feito, direitinho com as normas de segurança e saúde do trabalhador. Nessa norma também fala que a empresa tem que fazer um programa de gestão de risco e também tem que ter uma comissão interna de prevenção de acidente de mineração, tipo CIPA, que aqui é escrito CIPAMIN. E como é de costume, a capacitação dos empregadores e responsabilidade da empresa, assim como a verificação da capacidade dos trabalhadores, a capacitação dos trabalhadores. Existem 3 quadros nessa NR que é semelhante aos anexos. O primeiro quadro é o número de trabalhadores a serem amostrados em função do número de trabalhadores do grupo homogêneo de exposição, ou seja, o grupo que vai trabalhar, por exemplo, numa mina subterrânea. O segundo quadro é determinação de vazão de ar fresco, que foi estudado, calculado, então é determinado essa vazão. Não é o que a empresa acha, é o que está regulamentado na norma, porque foi estudado
para garantir a segurança e saúde do trabalhador. O quadro 3 é o dimensionamento do CIPAMIN, da quantidade de funcionários e tudo mais. Como é um trabalho muito perigoso, por isso que essa norma é tão grande, com tantos tópicos, porque é um trabalho muito perigoso. Então, foi bastante estudado, porque é um emprego muito antigo, que antes morria muita gente, era muito perigoso. E no Brasil era bem maior do que é hoje, né? E com as experiências do passado, agora a gente coloca esse tanto de regra para tentar correr o mínimo de acidente possível. NR23. A NR23 é sobre proteção contra incêndios. Todas as empresas devem possuir proteção contra incêndio, saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em serviço em caso de incêndio, equipamento suficiente para conter o fogo no seu início e pessoas treinadas no uso desses equipamentos. As saídas de emergência, elas devem ser dimensionadas de acordo com o número de funcionários, para que esse número de funcionários consiga sair rapidamente do local. E sempre com uma folga, porque, por exemplo, numa loja que atende clientes, tem que levar em consideração se tiver muitos clientes dentro da loja. Uma coisa muito importante é sobre as portas, os tipos das portas, que elas devem sempre abrir em direção à saída, que elas nunca devem ser obstruídas, nem enquanto o local estiver fechado, em hora nenhuma. As saídas devem ser devidamente sinalizadas e iluminadas em caso de apagão. A largura mínima de qualquer saída de emergência é de 1,20 m. Além de ser dimensionada por tanto de pessoas, as saídas não podem ter mais do que 15 metros do local principal da empresa, por exemplo, o escritório. Ou a saída principal não pode ter a saída de emergência não pode ter mais de 15 metros de distância. E de 30 metros para as de pequeno risco ou médio risco. E também dispõe que quando for começar, deve ser primeiro acionar o alarme, chamar o corpo de bombeiros, se possível, desligar máquinas e aparelhos elétricos contra a operação do desligamento não envolver risco adicional. E atacar o fogo com o mais rápido possível pelos meios adequados. Nessa NR também dispõe sobre os treinamentos que devem ser dados pela empresa. Toda empresa tem que dar um treinamento contra incêndio para seus funcionários. Treinamento de saída, de emergência, de evacuação e treinamento de combate. Por exemplo, ensinando como usar o extintor em cada situação, porque existem 3 ou mais tipos de extintores. O extintor A são materiais de fácil combustão com propriedade de queimar em superfície e profundidade e que deixam resíduos como tecido, madeira, papel e fibra. Ele pode ser usado nesses materiais. O extintor B, eles são considerados inflamáveis os produtos que queimam somente em sua superfície, não deixando resíduos como óleo, graxas, vernizes, tintas, gasolina. O classe C, quando ocorrem equipamentos elétricos energizados como motores, transformadores e quadros de distribuição. Essas são as 3 classes de extintores e podem ser usados nessas determinadas coisas que eu falei. O extintor D, ele pode ser usado em elementos pirofóricos como magnésio, zircônio e titânio. É mais difícil de encontrar, é bem para lugares que tem esses elementos. Nessa norma também dispõe sobre os extintores, a quantidade, o local que ele deve ser colocado, a altura da sua instalação,
a quantidade de acordo com o tamanho do local e com o risco do local. Ele não pode ser colocado muito perto de quadro de energia, por exemplo, que quando ocorre um incêndio e é no quadro de energia, o extintor não pode ficar perto que você não consegue pegar. Aí, nessa NR, tem uma tabela que tem área coberta para unidade de extintores, risco de fogo, classe de ocupação e distância máxima a ser percorrida. Essa tabela tá direitinho, cada classe de extintor, risco e a área que ele deve ser colocado. E também tem a manutenção desses extintores, porque como raramente quando você precisa, ele pode estar vencido. Então, tem que fazer sempre uma manutenção desses extintores para ver sua validade. A NR24. A NR24 dispõe sobre condições de higiene e conforto nos locais de trabalho. Bom, seu objetivo e seu campo de aplicação. Essa norma estabelece as condições mínimas de higiene e de conforto a serem observadas pelas organizações, devendo o dimensionamento de todas as instalações regulamentadas por esta NR ter como base o número de trabalhadores usuários do turno com maior contingente. Essa norma, ela dispõe sobre as instalações sanitárias, os componentes sanitários, vestiários, locais para refeição, cozinhas, alojamentos, vestimentas de trabalho e possui 3 anexos. O anexo 1 é sobre condições sanitárias e de conforto aplicáveis a trabalhadores de shopping center. O anexo 2 é condições sanitárias de conforto aplicáveis a trabalhadores em trabalho externo de prestação de serviço. E a NR3 era condições sanitárias de conforto aplicáveis a trabalhadores em transporte público, rodoviário, coletivo, urbano, de passageiros em atividade externa. Esses 3 anexos têm disposições diferentes, porque eles não têm um local fixo. Então, não tem como acompanhar eles o tempo todo. Mas, no local, por exemplo, a sede da empresa deve ter as condições sanitárias exigidas pela essa norma. Essa norma, ela depende muito da quantidade de funcionários, para, por exemplo, dimensionar a cozinha, dimensionar o alojamento, dimensionar até os armários de cada trabalhador. E como foi dito antes, é levado em consideração sempre o turno que tem mais gente, para todos ficarem confortáveis em qualquer situação.